Olá, sejam muito bem-vindos. Estou de volta a este canal do YouTube. Depois de não sei quanto tempo, acho que faz mais de ano que eu não venho aqui. Mas sempre esteve nos meus projetos voltar, retornar, falar aqui com vocês, com esses vídeos mais longos, né, mais compridos. Ah, e como vocês podem ter percebido, estou aqui de cabelos compridos para vocês terem só essa noção, né, de quanto tempo que eu não apareço aqui. Então, para quem não sabe, não me conhece, eu sou Ivan Lopes. Para quem esqueceu, eu sou o Ivan Lopes e eu sou o seu tarólogo que pretende voltar a criar vídeos aqui. Muita coisa mudou desde a minha última aparição por esse canal. E uma das coisas mais felizes que me aconteceram foi eu ter começado essa jornada aqui pelo baralho cigano e pela mesa real. E hoje vim abrir uma mesa real para a gente conversar sobre os caminhos gerais aqui do mês de outubro de 2021. Que legal, né? Eu adoro esse mês. Para quem me segue lá no Instagram, sabem que todo mês eu abro uma carta regente para a gente começar a entender os caminhos do mês, né? A gente conversar sobre isso. E lá no meu Instagram, o @IvanLopesTarot, a carta do mês que vai reger o mês de outubro é o Mago. E o Mago é o começo. E por isso que estou aqui, recomeçando os caminhos dentro desta plataforma que eu sempre gostei e que agora quero retornar. Já que estou começando novamente, se você está assistindo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clica no sininho. Quero fazer vídeos e voltar à minha produtividade aqui no YouTube. Pra gente conversar. E bora de mesa real. Então estou aqui com o meu baralho cigano, estou embaralhando enquanto a gente conversa e vamos abrir essa mesa real. Mas Ivan, o que é a mesa real? Pois é, meu bem, mesa real é a mestre dos magos da cartomancia. Eu brinco assim sempre que eu abro para os meus clientes aqui e por ela a gente vê tudo. Todos os caminhos, todas as possibilidades, os desafios, as benesses e as coisas difíceis. Aqui a gente abre as 36 cartas do baralho, então não tem para onde correr, não tem como fugir e entendemos quem somos, onde estamos, por que estamos neste momento e para onde vamos. Aqui nessa mesa real a gente vai colocar um prazo de validade de um mês, né, o mês de outubro, para entendermos os caminhos gerais aqui. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, serve para todo mundo, mas para servir melhor para você, encontre, procure o seu tarólogo de confiança. Minha agenda está aberta semanalmente, só me procurar pelo meu Instagram ou, enfim, pelo meu WhatsApp. A gente vai conversando. Tá tudo aqui no link nessa descrição, tá certo? Então vamos lá, vamos abrir a mesa real para o mês de outubro de 2021, questões gerais. Bom, vamos dividir em duas partes, tá? Porque se você for homem, vai ter uma leitura, né? E aí não importa se você se identifica como homem, se você nasceu como homem, enfim, tá bom? Se você for um homem, é uma leitura, se você for uma mulher é outra leitura e por aí vai. A gente vai explicando aqui. Bom, começamos essa mesa real abrindo com a carta da serpente. Então é uma mesa real que vai mostrar esse mês de outubro numa busca por uma transformação, numa busca por uma atenção maior às nossas atitudes, né? E também às atitudes dos outros, tá? É uma mesa que vai trazer muito uma ideia de uma necessidade de se ver parte de algo e ter atenção a essa parte, né? Você que é homem está na casa do buquê, o que é bem interessante. Você que é mulher está na casa da montanha
e por aí a gente já vai começar a entender aonde que essa mesa vai nos levar, tá certo? Eu vou separar essa mesa em temas, tá? Porque senão a gente fica horas e horas aqui investigando, entendendo para onde que estamos indo. E essa investigação ela é bacana quando você faz uma consulta dessa tiragem em relação aí individualmente falando, tá certo? Bom, a mesa ela abre com a serpente e ela fecha com a criança. Então é um mês que vai pedir também uma maturidade maior para que a gente não se perca aí no caminho. E esse é um caminho que tem aí essas serpentes, né? E como as nossas atitudes podem nos levar para as questões aí de autossabotagem também, né? Eu acho bem interessante pensar aqui, galera, em relação a nossa necessidade emocional também. Pode existir aí uma questão de carência, principalmente em relação às questões de relacionamento durante esse mês. Então é bom ficar atento às relações, sejam essas relações afetivas, sejam essas relações interpessoais, essas relações familiares também, para que a gente se entenda de uma maneira mais observadora, né? Para que a gente não meta os pés pelas mãos, o que pode ser algo que seja recorrente durante esse mês, tá certo? Muito que bem. Bom, vamos começar pelos homens então, e depois a gente vai abrir para as mulheres a mesma mesa, mas como eu falei, aqui a gente traz visões diferentes sobre a mesma situação. Bom, você que é homem, se identifica como homem, então você está na casa do buquê, né? Está aqui bastante presente, buscando respostas, está focado, olhando muito para as questões de trabalho, né? Tem uma questão no lado masculino aqui, de racionalidade também, né? Existe essa questão do trabalho muito em relação à sua atitude, a uma certa ideia de colheita também. Eu acho que é um mês para vocês de prosperidade, tá chegando essa energia, né, mais próspera, que vem por conta de uma documentação ou mesmo um anúncio, uma notícia, um convite que chega até você, trazendo esse lugar de prosperidade, tá bom? É interessante pensar que você está na casa do buquê, então é importante que você esteja presente, que você chegue, que você entregue, que você busque aquilo que é necessário, né, ser buscado, mas tem que tomar um pouco de cuidado também nessa busca, porque existe toda uma questão nebulosa que pode te deixar em dúvida, e que na verdade tem muito uma questão de estar racional demais e isso pode te travar aí no meio do caminho, tá? A carta do buquê tá na casa das nuvens e a carta da nuvem está na casa dos ratos. Logo, é importante que vocês entendam que existem muitas situações que você precisa tomar cuidado, sim, dentro dessas dúvidas, mas muito dessas dúvidas, como a gente falou, é uma mesa que traz aqui uma necessidade de olhar as nossas atitudes, né, para a gente não ficar preso demais na doença, né, naquilo que está doente, e não se soltar, né, para que as coisas aconteçam, tá? O que é interessante também é que o homem olha para a carta da carta, que está na casa da foice, que é a casa do trabalho. A foice está na casa do homem, então por isso que é um mês muito focado para as questões de trabalho, de produtividade, de ação, de esforço, uma necessidade bastante importante aqui para você agir de forma bastante direta e prática também, né? E cortar aquilo que precisa ser cortado. O que você precisa cortar, né? Você precisa cortar as dúvidas, né? Precisa agir sim com consciência, mas uma consciência prática, né? Agir com racionalidade, mas uma razão prática, tá certo? Você que é homem,
tem como base a carta dos peixes, tá? Esses peixes aqui que estão na casa da cegonha, então também trazendo uma prosperidade, a prosperidade chegando, as oportunidades chegando em abundância para você que está consciente do que está fazendo. E o plano mental vem com a própria carta da serpente, que abre esse jogo, pedindo uma atenção muito maior às suas atitudes, tá? Quando a gente pensa, então, nessa questão da atitude, ela vai ser ainda mais forte para você que se identifica com o sexo masculino, com o gênero masculino, tá certo? Dessa forma, essa atenção, ela é também uma questão de intuição, e a intuição aqui para você que é homem é uma intuição em equilíbrio entre a razão e a emoção, tá? A carta do cavaleiro vem na casa do coração, tá? E tá olhando para a nuvem. Logo, cuidado para durante esse mês você não se sabotar, não ficar com medo, ou ficar numa tensão muito grande, porque pode ser que você perca muito das oportunidades aí que estão chegando, tá certo? O lado que você precisa seguir é o lado profissional, né? Vem oportunidade para você, analise essa oportunidade, busque, porque está chegando uma segurança maior para você, né? Então, é algo que começa, que dá início durante esse mês e que faz com que você se estabeleça, que você tenha uma seguridade maior para começar a investir em situações que têm a ver com as suas ambições também, tá? Existe uma questão muito mais até solitária, individual aqui no seu caminho, mas lembre-se que é importante buscar o par, a questão do par, das sociedades, a questão, né, é uma questão a ser analisada e investigada durante esse mês, tá? Então, trabalho em conjunto é bastante importante, mais pessoas, né, trabalhar com pessoas que você compreenda, que vão te auxiliar, que vão te ajudar, que vão agregar, que vão ser leais a você aí durante essa jornada, tá certo? Agora, você que é mulher, a carta da mulher está na casa da montanha, existe aqui uma firmeza muito legal, muito interessante. Essa montanha, ela se conecta também a essa prosperidade dos peixes, tá? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas aqui é uma firmeza sobre os seus pensamentos, sobre a sua questão emocional, né? Aqui a gente vai falar também desse equilíbrio razão e emoção, né? E trazer aí uma manutenção também dessas duas energias que são complementares. Essa mulher, ela olha para a cegonha, né? Que está na casa do jardim, a importância de cultivar essa firmeza durante o mês, né, de estar pés no chão e olhando, né, centrado em vocês mesmas, tá? E aí a gente liga os peixes também pela cegonha, né? Peixes na casa da cegonha. Então a prosperidade conecta vocês, você e o homem e a mulher, tá? Depois a gente vai falar das questões de relacionamento. É bem interessante essa mesa para relações também, mas é importante ter uma estratégia para lidar com as relações durante esse mês, tá? As mulheres, então, que se identificam como mulheres, né, o gênero feminino, tem como base a carta do Sol, né? Então, aqui vocês estão muito claras, né? Aonde vocês estão pisando, né? Durante o mês de outubro existe um esclarecimento sobre este caminho que também está domiciliado nesse jogo, depois a gente vai falar sobre ele, tá? E que traz essa consciência maior sobre si mesmas durante o mês de outubro, tá? O Sol também, além de servir como base para essa mulher, também está em domicílio, no domicílio da mulher, né, no domicílio da cegana. Então, aqui existe um centramento muito interessante de ter esse esclarecimento sobre quem você é, né? Não se trata necessariamente de um lugar de autoconhecimento,
mas se trata de um pertencimento, de entender-se capaz de fazer e de manter aquilo que se deseja dentro dos passos firmes e sólidos dessa montanha, tá? E no plano mental feminino, né, a gente tem a cruz, né? E essa cruz, ela fala muito de vocês estarem buscando finalizar situações passadas, né, finalizações dolorosas que vêm acontecendo aí há algum tempo, e vocês estão muito certas do que tem que fazer, para onde tem que ir, por que tem que ir, né? Aqui é uma busca muito por uma libertação também, uma necessidade de expansão que esse sol vai trazer, tá? Do lado esquerdo dessa mulher a gente tem as cegonhas, né? Então aqui essa busca do cultivar, né? Essa liberdade, também está olhando para as oportunidades, para as novidades. Existe todo um potencial de criação também para o plano feminino. E do lado direito dessa mulher existe o caminho domiciliado. Esse caminho domiciliado, então, ele vai ser a carta mais importante do jogo. Por enquanto foi a única carta que eu percebi que está em domicílio, mas se aparecer outra aqui, a gente vai conversando sobre elas também, né? Então, pensando no mês de outubro, é pensar que o caminho está aberto, só que ele não vai cair no colo, né? Então, a gente que vai ter que dar o próximo passo para seguir esse caminho ou não, né? Quando o caminho está aberto, a gente entende muito a nossa ideia de livre-arbítrio, né? E essa ideia, ela tem diversas variantes, né? Porque o que é o livre-arbítrio, né? Porque é o poder versus o querer, né? Então, se a gente pode, então por que a gente não vai seguir, né? Então vem muito nesse lugar também de uma busca por abrir esses caminhos e por entender se a gente segue esse caminho ou não, né? Nesse caminho a gente encontra então as respostas que a gente está buscando, por mais difíceis que elas sejam, e faz toda uma questão de transformação, transmutação, que dá para entender seguindo a diagonal desse caminho pelas cartas da chave na casa do urso e pela carta do livro na casa do caixão, né? E aqui são situações difíceis a serem lidadas que vão escrever a nossa história aqui durante esse mês, porque o caixão vem na casa do chicote e o chicote na casa do navio. Aqui a gente consegue entender muito o quanto essa transformação ela precisa acontecer para que as mudanças ocorram, sejam essas mudanças positivas nesse momento ou não, né? Talvez esse medo possa nos travar durante o mês de outubro, justamente porque a gente tem muito medo de mudar. E o medo de mudar, ele é real quando a gente vai analisar esse caminho aqui, porque muito desse medo vem de uma questão de um acostumar com a situação de dificuldade, né? E de entender que muitas das mudanças que ocorreram não necessariamente trouxeram um lugar harmônico, um lugar purificado, né? Então, durante esse mês de outubro, a gente vai ter que ralar para realmente encontrar esse lugar de verdade e purificar o que a gente precisa purificar, né? É interessante pensar que a carta do navio, né, que é a carta 3, no domicílio do navio a gente tem aqui o chicote, é uma carta que está na casa dos lírios, que é a carta da verdade, e a percepção dessa verdade ela é muito clara dentro desse caminho, né? Essa carta do navio, ela dá base para a carta do caminho, que está em domicílio, né? Então essa mudança ela é necessária, essa purificação ela é necessária e essa busca pela verdade é necessária também. Só que para entender a verdade, a gente vai ter que enfrentar os nossos medos durante o mês de outubro. Dentro de um lugar prático, então, não é um mês fácil nesse sentido, mas é um mês de despertar, tá? Esse despertar, ele vem para colocar a gente numa realidade que não é simples, que não é fácil, mas que mostra muito a nossa capacidade de agir e de sair desse lugar que está difícil, que está
nebuloso que está doente, querendo ou não, tá bom? Nesse sentido, a gente vai fazendo a investigação e a gente chega na carta dos lírios, na casa da chave. Logo, a verdade ela está nas nossas mãos, a purificação ela está nas nossas mãos. Porém, nessa tendência de andar em círculos que a gente está tendo há bastante tempo, faz com que a gente fique pé atrás em muitas questões da nossa vida e dessa maneira a gente acaba se sabotando. E aí a gente volta para a questão desse cavaleiro, né, indo em direção a essa nuvem na casa dos ratos, né? Então, para onde que a gente está realmente olhando, para onde que a gente está realmente seguindo, e se a gente quiser de fato seguir o caminho da verdade, o caminho da conscientização, da consciência, né, no equilíbrio entre razão e emoção, a gente vai precisar passar por essas nuvens que nos desgastam, essas nuvens que a gente precisa ter cuidado, obviamente, mas que nos confundem, porque é algo que está nebuloso, que está oculto ali, tá? Então aqui a gente já junta tudo, né, homem e mulher, enfim, já junta tudo e a gente já começa a pensar muito nessa questão da nossa dúvida, que é sim autossabotadora aí durante o mês de outubro, tá certo? Muito que bem. Aonde então que está o nosso tiro no escuro? Aonde então que a gente vai precisar prestar bastante atenção? Nas relações. Se a gente precisa então buscar pessoas, parcerias que complementem, que são leais a nós, né? A gente então vai ter que enfrentar essa dúvida e meio que pagar para ver, tá? Existe uma questão de intuição nesse jogo? Existe, mas essa intuição, querendo ou não, ela tá falha, né? Tá falha porque a Casa da Estrela, na Casa da Estrela a gente tem os ratos, né? Então aqui estaria a questão da intuição também, né? Mas a gente vai precisar olhar para isso que está ruim e persistir no sentido de encontrar a percepção certa, se é que existe uma percepção certa, tá? Outra coisa importante em relação às relações, então a gente vai olhar na casa do anel, e aí a gente tem a raposa, né? Então aqui a gente está realmente comendo pelos cantos aí, pisando em ovos em relação às relações, sejam elas quais forem, para entender o que está acontecendo à nossa volta, né, no nosso plano externo. Né? Porque se o plano interno está muito bem, obrigado, vamos lá, que agora é a hora, no plano externo a gente vai ter que tomar cuidado e agir de forma mais perspicaz, buscando, né, também essa parceria. Na casa da raposa a gente tem o cachorro, né? E esse cachorro ele olha para a chave, então realmente buscando essas parcerias leais. Na casa do cachorro a gente tem pássaros, o que também é bem interessante, e o entendimento dessas parcerias leais pode ser por conta de mal entendidos, pode ser por conta de situações que a gente está preso, pode ser por conta de situações que a gente não consegue resolver e virou uma bola de neve, né? Então entender que por muito tempo a gente foi deixando a situação aí acontecendo, empurrando com a barriga, né? O que é muito comum, na verdade, todo mundo faz, né? Porque depois eu resolvo, só que agora a nossa atitude precisa ser mais prática mesmo, né? Nas resoluções de situações que são até simples de serem resolvidas, mas estão muito enraizadas no plano de fazer a coisa acontecer de fato, né? Nesse sentido, então, das relações, o que é bem interessante nesse jogo é que o anel está na casa da serpente, né? Então, de novo, a gente vai pensar na atenção das questões dos relacionamentos pessoais, interpessoais, íntimos, familiares, afetivos, relações de amizade, enfim, né? Vai precisar, então, ter um olhar mais cauteloso, sim, mais atencioso, porque existem sinais de perigo nesse lugar, mas entender como a nossa atitude pode ser gatilho para esse perigo começar.
Não quer dizer que a gente não vai fazer nada para resolver isso, muito pelo contrário, né? A narrativa que segue aqui nessa mesa é realmente a resolução de tudo isso, mas a gente vai precisar tomar muito cuidado com quem a gente mexe, se a gente está realmente com as pessoas certas ao nosso redor, se a gente está muito se sentindo muito persecutório, né, em relação a algumas questões, né? Se é a gente que está causando tudo isso, ou se é o outro de fato, né? Então, é realmente um momento dessa percepção, tá bom? Mas Ivan, e aí, como que fica o amor, né? Bom, esse é um mês que é muito focado, como a gente viu, para a questão da prosperidade, da libertação, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. É um mês que ele vai ser mais envolto nessas áreas. Mas as questões de chegada, né? Elas não chegada de terceiros, né? De novos amores, enfim, não necessariamente é positivo se a gente não tiver aberto, liberto das situações que estamos presos há bastante tempo, né? Logo, pode sim chegar o amor durante esse mês, não para todos ou não para todas, pode sim acontecer de você tomar a iniciativa para alguma coisa nesse sentido acontecer, mas de qualquer forma é um mês que é preciso ficar pé atrás em relação a essa busca pela verdade, pela lealdade. Antes a gente vai precisar curar muitas coisas internas para depois, então, evoluir a uma outra situação, tá bom? Agora, se você já está em uma relação, né, eu acho interessante porque existe todo um fator sexual mesmo, né, de uma energia atrativa e tudo mais, existe toda uma atitude de fazer a coisa acontecer, né, só que é legal transformar essa energia numa energia criativa, numa energia de fazer a coisa com o parceiro ou a parceira em conjunto, né? É uma busca aqui por abrir novas oportunidades, né? Enfrentar alguns medos, algumas sombras, para realmente se adaptarem a esse relacionamento. É um jogo que tanto o homem quanto a mulher se conectam de forma a se compreenderem aqui mútua, né, de uma forma a buscarem a mesma coisa, né, de serem abundantes, tá? É um mês bastante fértil também, então para o casal que quer ter filhos é um bom mês. Obviamente, se não tiver nenhuma questão, enfim, de doença, tal, né, tem que cada um ver a sua situação, tá, gente? Lembre-se que é uma tiragem coletiva, tá? Mas é um bom mês fértil para criação, né, para filhos e tudo mais, né? Eu vejo quem é mulher e está querendo ter filhos bastante fértil, né? Não só porque a gente tem essa base do Sol, mas principalmente porque o Sol está no domicílio da mulher, né? Então tá bastante fértil aí. Na casa do Sol a gente tem o coração, na casa do coração a gente tem o cavaleiro. Para as mulheres solteiras eu acho que é muito mais fácil a chegada de alguém nesse caminho, né? Esse cavaleiro na casa do coração e tudo mais. Mas assim, tudo muito no começo, pode ser algo muito mais casual, pode ser uma questão mais sexualmente ativa e tudo mais, né? Ainda não algo sério, porque o sério precisa ser entendido aí com mais estratégia, com uma perspicácia maior, precisa ser trabalhado aí aos poucos, para vocês não se perderem, e aí de fato surgiu o amor, né? Não é necessariamente que venha a paixão da vida, mas que a chegada de alguém interessante para para começar algo, tá? Não se fixa imediatamente, mas é um começo. Para os homens, como a gente falou, muito mais voltado para as questões de trabalho, tá? Para as questões de uma busca por estabilidade e tudo mais, o que não quer dizer que para as mulheres não seja também, porque a mulher está na casa da montanha. Então,
de certa maneira, as coisas se complementam sim, tá? Mas para as questões afetivas dos homens, eu acho que é muito uma busca por por essa firmeza mesmo, né? Por uma coisa mais sólida e tudo mais. Tanto que a chegada de alguém que vem de forma mais casual durante esse mês pode te confundir um pouco no sentido de ficar se sentindo persecutório, né? Ficar com a atenção dobrada ali. Eu não sei se é tão positivo para o homem a chegada de alguém nesse momento, quanto é positivo para uma mulher a chegada de alguém nesse momento, entende? É, e aí, como também vocês dois aí podem se ajustar, né? Porque existe, de certa maneira, nesse jogo, uma certa... Tem prosperidade, tem estabilidade, tem essa necessidade aqui, mas existe uma guerra entre essas duas energias, que um quer uma coisa, outro quer outra, e aí pode ser que dê um embate de certa maneira aí, tá? Tem uma questão aqui muito forte também em relação à individualidade, né? Necessidade de encontrar forças durante esse período para pessoas que estão se sentindo muito sós, né? Existe uma virada de chave aí, principalmente para quem está se cuidando, se tratando e tudo mais, né? Que se revela muito desse urso na casa da torre, né? Se revela muito quem se é, por que está dessa maneira, qual a força, quais são suas ambições e dá uma virada de chave aí, o que é bem interessante. Então é um mês muito legal para esse lugar da cura mesmo, principalmente para quem está com algum conflito mental mesmo, né, dessas dúvidas e tudo mais, tá? A questão da prosperidade, como a gente falou, tá bem interessante, então é um mês próspero, mas é um mês de processos, tá? A prosperidade ela vem a partir e através desse escalar essa montanha, né? Como que vai ser escalada essa montanha, né? Qual que é a forma mais segura de se escalar tudo isso, né? Se mantendo firme, sabendo onde está indo e por que está indo, é óbvio isso, bem coach, inclusive, né? Tutupau, não sou coach, gente, mas é sobre isso, né? Mas é de uma maneira a garantir e manter essa prosperidade por mais tempo. Então, se eu estou escalando essa montanha que tá na Casa dos Peixes, né? Então eu vou saber dos altos e baixos, vou saber que vai estar difícil em algum momento, em outros momentos vão estar mais fáceis. Vou saber que é tudo a partir do meu esforço, né? Não tem uma sorte de fato aqui nesse mês, né? Tudo vem a partir do meu esforço e de uma busca por uma verdade. Só que se a gente está querendo uma resposta, a gente precisa saber a pergunta, né? E a pergunta, ela é uma pergunta sobre a libertação, né? Então, como que eu me liberto e como eu mantenho essa liberdade, como eu usufruo dessa liberdade. E a partir disso eu consigo, então, utilizar do meu livre-arbítrio para usufruir desse caminho domiciliado, não é mesmo, minha gente? É mesmo, né? Então, como que eu me liberto e eu mantenho essa libertação e dessa forma a prosperidade ela vem, tá certo? A questão da materialidade, então a gente vai olhar a casa da casa, né? A gente tem a lua. Essa lua aqui, ela pode trazer uma necessidade muito forte de desprender de certas questões materiais, né? Se a gente precisa renovar situações, então a gente precisa nos desprender, desapegar de certas coisas, mas a materialização também vem muito a respeito dos nossos desejos, né? É tão forte essa questão do desejo que na casa da lua a gente tem a estrela, porém, toma muito cuidado com o que você está desejando, porque pode ser que não seja o desejo certo a ser feito durante o mês de outubro. Já que o mês de outubro é regido pelo mago, então o mago ele vai criar possibilidades para esses desejos acontecerem. E nem sempre aquilo que a gente deseja é aquilo que a gente pode ou precisa ter nesse momento, certo? Então, minha gente, tem que tomar um certo cuidado aí, né? Mesmo porque a nossa intuição, ou mesmo porque a espiritualidade, ela tá bastante nebulosa nesse sentido mais
mais material da coisa, né? Então, não é necessariamente um mês que a gente compreende uma materialização muito grande, mas como dito na carta da montanha, é um mês que a gente trabalha um processo para manter uma prosperidade e ir construindo essa materialização, tá certo? Mesmo porque as ambições, né, referentes a esse mês, elas são muito mais pessoais, individuais do que coletivas, tá? O coletivo, ele está sendo curado de certa maneira ainda. A ideia do coletivo, ele precisa ser cultivado dentro das próprias liberdades, né? A minha liberdade e a liberdade do outro, né? E como a gente respeita essas liberdades também, então pode ser um dos ensinamentos para o mês de outubro. E a gente pensa também numa boa abertura durante o mês de outubro para as oportunidades, sejam elas na abertura da própria situação e o contexto geral a qual vivemos, né? Pode ser, inclusive, em relação à necessidade da gente começar a renovar muitas das nossas atitudes também no plano coletivo, né? E no plano espiritual, a necessidade da gente começar a aprender a lidar de fato com a espiritualidade como ela é. Quando a gente vê a finalização desse jogo, que é lindo na verdade, a gente tem a criança na casa da cruz e a cruz na casa da criança, né? Então essa renovação, nascimento e renascimento, né? Morte e renascimento, começo e fim, né? É muito claro na importância dessa maturidade, mas sem esquecer do quanto a gente já aprendeu e o quanto a gente ainda tem para aprender ao caminhar sobre a nossa pele, no exercício da nossa própria responsabilidade, dentro de todos os sacrifícios que já foram feitos até aqui. Então é um mês que a gente vai aprender muito nesse sentido, mas a gente vai precisar começar de algum lugar. E aí o começo é o quê? É o caminho aberto, né? O começo é entender que as situações, elas precisam se movimentar, elas precisam seguir, tá certo? Aqui nesse jogo dá pra gente separar, então, as últimas cartas aqui por semanas, né? Então a primeira semana é uma semana muito mais tranquila, é uma semana que vem com os lírios, né? Ou, na verdade, a busca por essa tranquilidade, ela será necessária. É uma semana que pode trazer bastante mudanças difíceis, tá? Notícias que causam alguma certa tristeza, que causam alguma dor, né? Mas que vão estabelecer também muito desse contato em quem a gente confia, em quem a gente não confia, quem que está do nosso lado e quem não está, quem que a gente vai deixar no nosso ambiente mais íntimo e quem não vai estar nesse ambiente. Então é uma semana bastante envolta nesse sentido. Para muitos pode passar batido, tá? Mas para alguns de nós essa primeira semana é uma semana mais difícil, tá bom? Depois vocês me contam quando terminar essa semana aqui. Já começou, né? Na verdade, a semana estamos acontecendo aí. A segunda semana do mês de outubro é uma semana de montanha, tá? Essa semana a gente vai estar mais firmes, né? Principalmente as mulheres, afinal de contas, a mulher está na casa da montanha, né? Mas para todos nós vamos estar mais firmes dentro do nosso caminho, do nosso processo, em um movimento muito mais desejoso, né? Conseguindo resolver problemas de forma mais prática e nos libertando, né? Então, na verdade, é uma semana de libertação e de firmeza, né? Então, é interessante, é uma semana de montanha nesse sentido, que vai fazer com que a gente mantenha, de fato, essa liberdade, tá bom? A terceira semana de outubro vem com a carta da Torre, é uma semana que a gente vai estar se sentindo muito mais autocentrados, talvez até um pouco egoístas, né? A coluna
dessa torre vem muito nesse sentido, né? Vem com o sol, vem com a cruz, né? Mas é entender a si mesmo no plano coletivo, né? Quão útil nós somos nesse plano, qual que é o nosso papel nesse plano, seja esse papel racional, emocional ou espiritual, né? Então, esse lugar da individualidade se revela para muitos de nós durante a quarta semana e as coisas ficam mais claras, tendo uma tendência de finalizar coisas e começar outras, tá? Aqui pode ser o momento da chegada de oportunidades e tudo mais, tudo aquilo que a gente falou no começo dessa análise. E a quarta semana é uma semana de criança, que aqui o caminho se enquadra, né, o caminho aberto, né, as mudanças chegando e aquelas pessoas a quais a gente manteve até aqui estarão com a gente querendo a mesma coisa. Então eu acho que é bem interessante, né? Tem a chegada de oportunidades também, pode ser que venha a chegada de a colheita, na verdade, né, daquilo que a gente plantou inicialmente, e aí a quarta semana traz esses presentes, essas bênçãos que estavam, de certa forma, ocultas até então, tá bom? Para as questões de estudo, é legal buscar em entender aonde você está plantando esses estudos, ou o que você está investindo, como que você está crescendo dentro desses estudos, então é legal fazer essa análise, né? Na Casa do Livro a gente tem a árvore, e o livro está na Casa do Caixão também, então pode ser um mês de entregas, né? De perceber o conhecimento, o crescimento e o fortalecimento do seu estudo, tá? Mas eu vejo a gente bastante enraizado nisso, é bem legal a gente estudar questões do passado, questões históricas, questões de ancestralidade, questões confortáveis que te deixam que te deixam seguros assim sobre o que você está fazendo, tá bom? Para as questões sociais, a gente tem então uma libertação, né? Essas questões externas sociais, né? É interessante porque na Casa do Jardim a gente tem as cegonhas, então vem bastante oportunidades, bastante prosperidade, novidade, né? Então pode ser que você conheça pessoas, que você comece a se libertar de situações de redes sociais, por exemplo, e tudo bem, né? Precisamos também, né? E pode ser também que a gente se reencontre com pessoas do nosso passado, que a gente reviva situações do passado, que a gente vai estudar o que aconteceu no nosso passado, enfim, né? O Jardim na Casa da Árvore, trazendo muito essa questão da ancestralidade, tá certo? As questões familiares são questões que vêm com a carta da casa, né? Essa carta tá na carta da carta, né? Então, a gente vai pensar muito também em notícias vindas nesse fator, pode ser alguma questão de documentação em relação à família, pode ser alguma questão em relação às questões que precisam ser expostas, serem reveladas na situação familiar. Tem um lugar de instabilidade, de certa maneira, na casa da família, né? Tem essa lua aqui, então toma cuidado aí com as brigas que podem ser desnecessárias ali e que são fáceis de serem resolvidas, né? Então toma cuidado aí para não transformar tudo em uma bola de neve, tá? E a saúde, lembrando então, antes de a gente entrar nesse tema, é que o tarô, o baralho, a cartomancia, ela não dá diagnóstico, quem dá diagnóstico é médico, tá? Então aqui a gente vai falar mais sobre vitalidade, problemas que... e quem tiver se sentindo de alguma maneira dessa maneira, então legal buscar um profissional da área que saiba o que está falando de fato, que te dê um diagnóstico de fato. Tá? A vitalidade, então, a gente tem aqui o coração, né? Então, é uma vitalidade que é muito ligada às questões emocionais, né? Pode ser que tenha altos e baixos aí, né? O sol está na casa da mulher, né? Então, essa questão da emoção, ela é mais
voltada para esse lugar também. Então é muito importante que esteja muito claro para você as suas questões emocionais, para a sua vitalidade estar em dia, estar em harmonia, né, entre essa emoção e essa razão, tá? Porém, as questões de doenças, então a gente vê a carta dos ratos, né? A casa dos ratos, a gente tem as nuvens. A gente falou bastante das nuvens. E é interessante entender que tem coisas ocultas que às vezes a gente não precisa saber, mas que a gente tem que saber, né? Então, legal fazer um check-up durante o mês de outubro, olhar aquilo que, principalmente no plano mental, né? O plano mental e emocional. Então, quem quiser fazer terapia, esse é o momento, né? Buscar um psicólogo, enfim, né? Porque existem muitas dúvidas aí, muitas coisas ocultas dentro desse plano das doenças que podem ser pesquisadas aí, tá? Tomar cuidado, então, com alergias, cuidado com contaminações, né? Na Casa das Nuvens a gente tem o buquê, né? Principalmente se você é homem e que tem aí uma dificuldade maior de, né? Sabe aquela coisa do só vou no médico quando estiver bem doente? Então, durante o mês de outubro é legal dar um check-up, sim, tá certo? Bom, o último conselho, o cachorro do vizinho tá latindo, a minha cachorra tá latindo, e é uma bagunça, mas é sobre isso, gente. Eu tô muito feliz em fazer esse vídeo que tá longo. Vou fazer esse vídeo sem edições, vai ser tudo de uma vez. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. É maravilhoso voltar a fazer isso. A consulta individual, ela funciona mais ou menos dessa mesma maneira, eu falando bastante, aí a gente vai conversando, né? Geralmente a consulta com a mesa real dura 1 hora e 15, é bem legal. Quem quiser, tá disponível, tem horários disponíveis ainda durante esse mês, e bora lá. Último conselho para esse mês de outubro é pensar em relação à maturidade, né? Entender também em quem nós estamos nos transformando e por que nós estamos nos transformando. É importante que a gente entenda durante esse mês que a nossa liberdade, ela tem um limite, né? O nosso livre-arbítrio tem um limite entre o querer e o poder, né? Então, é importante que vocês entendam e se adaptem durante o mês de outubro, para que nós, não sejamos os nossos próprios inimigos, né? Os nossos maiores inimigos. Então, ter a consciência desse mês, em que esse mês a gente é capaz de movimentar situações, por mais difíceis que essas situações sejam ou estejam, faz com que a gente revisite e reaprenda a viver, né? Essa criança aqui, como última carta, ela é muito interessante, né? Na Casa da Cruz, a Cruz na Casa da Criança, né? Essas cartas que cedem seus próprios domicílios, né? Fala muito a respeito, né, do revisitar certas situações, entender as nossas responsabilidades, soltar, né, algumas dessas responsabilidades talvez não sejam nem nossas, e principalmente reviver a nossa criança interior, essa criança que precisa brincar, que precisa ser liberta, que precisa aprender, que precisa respirar, que precisa buscar essas novidades todas que estão chegando e que age de maneira bastante criativa até, e essa criatividade que vem a muito acalhar durante esse mês de mago e trazendo realmente um contato para busca da nossa verdade, busca para libertação do nosso caminho, por uma estabilidade, e por uma manutenção da nossa própria prosperidade, seja essa prosperidade material ou não. Tá certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, me dá feedback e me sigam lá no Instagram, tô sempre por lá. Vou voltar a fazer vídeos aqui esporadicamente e aí a gente vai voltando, né? Vamos aos pouquinhos, né? E espero vê-los mais vezes. Comentem, me digam o que vocês acharam. Deem críticas, sugestões de temas. E é isso aí. Grande beijo e até a próxima. Um bom mês de outubro a todos. Tchau, tchau.